Próxima etapa dos exercícios básicos. Vamos reproduzir algumas esquadrias, os buracos das portas e janelas aqui, né, nas paredes. Lembrando então que está tudo organizado por layers. Aqui eu tenho um layer chamado pisos, que tem um piso que são os pisos separados, então eu posso ativá-los. O piso completo era um piso completo dessa estrutura. Só para que você perceba, eu vou habilitar os dois pisos. Se eu habilito o piso completo, ele preenche total. Só que ele não está separado por ambientes, né? Enfim. Se eu quero fazer alguma alteração, só para fazer um link com o último vídeo, eu posso, por exemplo, deixar esses dois pisos, o piso da sala e dessa cozinha, né, como se fosse o mesmo piso. Eu poderia, no primeiro momento, esconder as paredes internas e ativar os pisos. Né? Veja que os pisos estão separados. Eu tenho um componente aqui chamado piso 1 e outro componente chamado piso 2. Eu posso dar um desassociar ou até mesmo unir os dois. São várias possibilidades. Aqui de propósito, ao invés de desassociar, eu vou colocar o piso 2 dentro do piso 1. Uma técnica interessante, apenas válido como um exemplo. O desassociar poderia dar certo também, enfim. Veja que eu posso agora selecionar o piso 2, clico, seguro e arrasto, veja aqui na estrutura, na cortina outline, eu clico, seguro e arrasto e jogo em cima do piso 1. Percebeu que o piso 2 entrou no componente do piso 1? Eu posso selecionar o piso 2, dando um clique aqui, veja que quando eu seleciono o piso 2 por aqui, ele entra, né, automático, ele já entra no componente do piso 1, e aqui dentro eu vou dar um desassociar. Só que você não pode esquecer que ele já possuía um layer, né? Então tome muito cuidado com essa ideia, mas enfim. Botão direito no mouse e vou desassociar. Desassociei. Veja que eu desassociei este objeto aqui, essas geometrias selecionadas ainda estão no layer pisos. O problema de desassociar, é por isso que eu estou voltando nesse exemplo que aconteceu na aula passada. É bem interessante essa situação, acontece com vários alunos, então por isso que é importante que você tome cuidado que quando você desassocia um componente, ele ainda fica com a camada antiga daquele componente, que é a camada pisos, né, o layer pisos. Veja que eu seleciono todas essas geometrias aqui, que estão soltas agora, que fazem parte do componente piso 1. Seleciono todas essas geometrias e coloco no layer 0. Lembrando então que sempre as geometrias internas de um componente, como é o caso do piso 1, ficarão sempre na camada 0, no layer 0. Ok? Dando clique fora, saindo do componente, veja que quando eu seleciono o componente piso 1, selecionei o componente piso 1 e ele está selecionado, está na camada pisos. Né? No layer pisos está tudo certinho. Então quer dizer que o componente tem que estar na camada correspondente. Eu vou entrei no componente piso 1 e agora com dois pedacinhos de linha. Um pedacinho de linha aqui. E outro pedacinho de linha aqui também. Crio uma superfície com a borracha, apago essas duas linhas. Dando clique fora, beleza. Deixei esse piso, né? Mas ainda preciso corrigir aquela parede. Então vou acionar as paredes internas. E percebam que aqui eu tenho um componente chamado parede cozinha, não existe mais. Vou deletar. Já havia separado esse objeto, que poderia acontecer isso mesmo. Ok? Bom, essa parede aqui, vejam que ela ficou toda segmentada. Eu já havia alertado vocês no vídeo passado, né? Na parte 1, que você tem esse arco com vários segmentos. E quando você aplicou o push-pull, aparecem todos os lados, né, deste arco. Veja que eu posso entrar no componente. Eu verifico aqui que são vários lados, né? Então, como o Sketch não calcula o π, ele não tem um arco né, perfeito. Ele não são vários lados, então por isso ele cria várias superfícies. Se você quer suavizá-las com a borracha, segurando Ctrl, você pode suavizar. Se você segura o Ctrl, veja que você suaviza as linhas. Vou dar um Ctrl Z. Se você usasse a borracha e se você segurasse o Shift, você teria aquela situação de apenas esconder.
Vou segurar o Shift agora para você perceber. Ó. Você esconde, ainda parece que... É difícil perceber, mas ainda parece meio serrilhado, né? Vou segurar o Ctrl para você perceber. Ó. Já não fica aquela impressão do serrilhado, né? Então, segurar o Ctrl, nesse caso, é suavizar. É mais interessante. Borracha segurando o Ctrl. Fiz aqui e faço aqui também. Existe uma maneira prática de fazer isso aí. Vou dar um Ctrl Z. Vai que são muitas linhas. Dá muito trabalho, né? Veja que você pode selecionar todas as geometrias. Selecionei todas as geometrias. E vou procurar com o botão direito do mouse para ficar mais rápido. Mas você pode procurar no menu lateral. Atenuar e suavizar arestas. Olha lá. Veja que aparece aqui no cantinho. Suavizar arestas. Se você trabalhar com ângulo, olha lá, você pode acabar suavizando demais. Veja que você não pode exagerar nesse ângulo. É só o suficiente para esconder. Ó. Ó, escondeu. Ok? Poderia ser escondendo de maneira mais rápida. Ok? Saí do componente. Agora a gente vai começar a abrir alguns furos, né, nessas paredes. Criação de janelas e portas. Enfim. A gente vai começar pelas paredes mais simples. Depois a gente vai para essa parede curva. Teremos algumas dúvidas, algumas situações. No primeiro momento, o mais básico, o mais tranquilo. Digamos que eu preciso criar uma porta aqui na frente. Olhando pela parte interna, vou dar uma distância aqui, uma boneca de uma distância de 10. Uma separação, né, antes de começar a porta. Eu entro no componente da parede, então tome muito cuidado. Vejam que aqui na lateral, estrutura. Observe que dando 2 cliques, você entrou na parede externa. Se eu dou um clique fora, eu saio da parede externa. Então, dando 2 cliques, eu entro na parede externa. Olha lá, dando 2 cliques, eu entrei no componente da parede. E agora eu vou começar a reproduzir este furo, acionando a trena, dando um clique no ponto médio ou na aresta. Indico para cá, 0,1. Dando outro clique nessa linha, indico para cá, 1 metro. De baixo para cima, digito o valor de 2,10. Com o retângulo, desse ponto até esse outro ponto. Poderia ser com linhas, enfim. Aplico o push-pull até achar a superfície lá atrás. Aqui eu vou aproveitar essa linha guia, vou reproduzir uma janela. Essa janela eu quero centralizar nesta linha que sobrou aqui embaixo. Veja que eu tenho uma midpoint aqui de referência. Eu posso acionar uma trena, por exemplo, desta aresta, indicar até... Veja que eu venho com o mouse até aqui embaixo, até achar a midpoint. Dou um clique, indico para cá 1 metro. Indico para cá também 1 metro. E aqui o peitoril, indico para cima. O valor também, vou colocar aqui de 1,10 m, 1,1. Com o retângulo, desse ponto até esse outro ponto. Push-pull, até chegar à superfície, na face. Esse exemplo é mais tranquilo, né? Então, editar, excluir guias, excluir todas as linhas guias. Bom, digamos que agora você precisa reproduzir um furo, né, nesta parede, que é a parede do banheiro 1. Existem algumas possibilidades aqui, eu vou reproduzir a que eu acho bem interessante. Você pode, digamos, reproduzir essa porta em qualquer um desses pontos, né? Só tome cuidado com a inclinação, né? A rotação dessa porta. Veja que eu reproduzir um objeto aqui fora, simulando esta porta. Uma linha aqui embaixo, veja que eu estou indicando o eixo verde, mas enfim, 0,8. E a altura, veja que eu estou indicando o eixo azul, 2,10.
Estou fazendo aqui fora o exemplo para você perceber uma ideia. E este retângulo que eu estou reproduzindo, veja que eu estou reproduzindo fora do componente da parede do banheiro 1. Este objeto vai interseccionar aquela parede e a gente vai conseguir fazer um recorte. Vou aplicar um push-pull exagerado, um valor qualquer. Vou criar aqui um grupo, não precisa ser um componente, não precisa ter nome nenhum. Criei um grupo, criar grupo. Ficou aqui o agrupar, né? Veja que eu posso mover esse objeto, acionando mover. Vou pegar um ponto qualquer, vou colocar aqui, por exemplo. Eu não posso deixar assim agora, né? Eu quero dar uma rotação. Você poderia até acionar o mover, colocar aqui mais próximo, enfim. Acionando o rotate, rotar, ó. Acionando o rotate, dando um clique nessa extremidade. Percebam que quando você aciona o rotate, o transferidor fica com várias cores. Tome cuidado, eu sempre aciono a flechinha para cima para travar o eixo azul, que é o caso, né? Ó, travei o eixo azul, dou um clique na extremidade, a flechinha para cima que eu comentei do teclado, né? Então você clica no rotate, só para deixar claro, clica na flechinha para cima, trava o eixo azul, perceba que ele ficou travado, dou um clique na extremidade, indico o mouse nessa outra extremidade e faço uma rotação. Fiz essa rotação, agora eu posso interseccionar essa parede, vejo que você já vai ter o tamanho dessa porta ali, né, direitinho. Selecionando, entrando no componente dessa parede banheiro 1, entrei no componente da parede banheiro 1. Você pode clicar 3 vezes, selecionando todas as superfícies desse objeto, né, desse componente que é a parede banheiro 1. Então, selecionei 3 vezes todas as superfícies. Botão direito do mouse, você tem a opção do interseccionar faces com o que está no modelo. Percebeu que ele interseccionou as faces em relação àquele objeto que estava lá fora? Ele criou essas linhas, antes não existiam esses pedacinhos de linha. Veja que agora eu vou sair do componente, eu saio do componente, seleciono esse objeto aqui, eu posso deletar ele, ó, que já tem uma marcação onde ele estava, não é verdade? Por isso eu volto a entrar no componente da parede banheiro 1, clicando 2 vezes, entrei nele. Essa superfície eu posso deletar. Essa outra superfície eu também posso deletar. Tem um porém nesse caso. Vejo que as paredes ainda estão vazadas. Você pode, é claro, com um pedacinho de linha, dando um clique aqui, e outro clique lá. E agora aqui em cima. Percebam que as paredes aparecem ali, né? Essa parte aqui podemos apagar com a borrachinha, ó, essas linhas. Percebeu que ficou algumas linhas aqui, ó. Saindo do componente, então, você tem o resultado. Tem uma outra possibilidade. Vou dar Ctrl Z. Pronto, voltei à situação. Ainda estou na... Veja que aqui não está vazado, né? Veja que está lá o objeto. Você pode colocar esse agrupar dentro do componente parede banheiro 1. Veja a vantagem. Eu clico, seguro e arrasto aqui na estrutura. Clico, seguro e arrasto na estrutura e jogo lá parede banheiro 1, bem em cima. Percebeu que o agrupar entrou? Naquele parede banheiro 1. Vou entrar no componente parede banheiro 1 ou simplesmente dando um clique aqui no agrupar. Ó. Quando você dá um clique no agrupar, você entra no parede banheiro 1. Percebeu que eu entrei e o objeto está selecionado, o agrupar. Você pode desassociar ele, dando um explode, né? Ou desassociar em português. Ó. Botão direito do mouse, desassociar, ele não vai ser mais um grupo. Ele vai virar geometrias soltas e agora está interseccionando com essa outra geometria, estão ali, né, unidas. Se você clica 3 vezes nessas geometrias, você seleciona todas, né? Ó, selecionei até esse objeto que está aqui, essa geometria nova, que não tem mais o agrupar lá, né? Selecionei todos os objetos, botão direito do mouse,
interseccionar faces com a seleção, com os objetos selecionados. Então, interseccionar faces com a seleção. Interseccionou. A grande vantagem desse processo, ó, veja que eu vou apagar algumas linhas que estão a mais aqui, os objetos aqui, ó. E se eu apago aqui embaixo, ó, vou apagando essas linhas, percebam que dessa vez não ficou vazado, né? Percebeu? Que agora temos uma geometria. Qual que não tem melhor, né? Essa história é só mostrar a linha de raciocínio, um exercício para que você perceba alguns fundamentos. Ok? Veja que é importante apagar essas linhas, são geometrias que ainda permanecem, né? Já que o nosso arco a gente não calcula o π, então são várias linhas. Então a gente teve que apagar essas linhas aqui, tome muito cuidado. Deu tudo certo. Sair do componente. Se você quer uma soleira aqui, você pode redesenhar essa soleira, né? Você poderia ter aproveitado essa geometria que antes existia dentro da parede, poderia até ser, e apenas texturizando. Só que para criar uma soleira nova, vejam que aqui você tem uma superfície com arco. É chato porque você vai ter que reproduzir um outro arco em cima e não vai ficar com o mesmo desenho, com a mesma proposta. Então, se você quiser, você pode até unir esses dois pisos, essas duas geometrias, esse piso aqui, que é o piso 1, com o piso 4, usando esse processo de colocando os dois um do lado do outro, enfim. É claro que você poderia desenhar por cima direitinho, mas enfim, criando um componente diferente, que é o componente soleira. Mas aqui nesse exemplo eu vou unir os dois e depois criar com uma simples linha, deixando tudo junto. O piso 4 com o piso... Aliás, o piso 4 com o piso 1. E criando uma soleira. Veja que a possibilidade então dessa criação poderia acontecer desse jeito, ó, clicando. É um exercício de colocar um componente dentro do outro, né? Veja que eu selecionei o piso 1. Eu vou deixar o piso 1 como piso prevalente, então o principal. Então eu vou pegar o piso 4, ó, selecionei o piso 4 aqui, clico, seguro e arrasto e jogo em cima do 1. Percebeu que o piso 4 entrou no 1? Você pode dar um simples, ó, selecionei o piso 4, um simples desassociar. Pronto, desassociei. Agora então quer dizer que o piso 1 tem uma geometria nova. Só com uma linha, desse ponto até esse outro ponto. E com uma outra linha, desse pontinho até esse outro ponto. Você pode deixar assim, se você quiser, né, com geometrias separadas, ou com a borrachinha apagando para deixar, né, com o mesmo piso. Esse exemplo eu vou deixar com essas duas linhas. Então ficou um piso. O piso 1 ficou desse jeito, né? Eu sei que eu posso colocar materiais diferentes, mas eles estão no mesmo componente. Então eu vou colocar já alguns materiais aqui para a gente perceber a diferença. Aqui em materiais, né? Procurando, quando clicando no baldinho fica mais fácil, né? Clicando no baldinho vou procurar agora uma pedra, alguma coisa. Ok? Agora ele vai reproduzir algumas esquadrias, janela e porta, nesse exemplo. Veja que eu já estou fora dos componentes, eu vou reproduzir com um retângulo, de um ponto até outro ponto. Esse objeto vai ser uma janela, vou reproduzir uma janela com esquadrias de alumínio, aplicando o offset, dando um clique na superfície, digito o valor de 0,05. E aqui internamente eu quero dividir em 4 folhas essa janela. Eu posso selecionar essa linha, botão direito do mouse, dividir. Ó, posso dividir em 4, é só mexer o mouse, aparece 4 segmentos, ou digita 4 agora e dá um Enter. Ele dividiu. O que acontece é que você tem que selecionar a linha e achar pronto, a extremidade. Perceba que se você pegar o Select, ó, você consegue selecionar um pedaço só de linha.
Selecionando essa extremidade, vem até esse ponto. Você já tem uma parte. Você pode copiar essa parte depois 4 vezes, enfim. Veja que esse vai ser a minha linha de raciocínio. Eu vou deletar essa superfície. Eu tenho, então, uma parte e outra parte. Digamos que essa estrutura aqui é uma estrutura apenas em vidro, enfim. E aqui é uma estrutura em alumínio. Clicando 2 vezes, botão direito do mouse. Criar componente. Vou colocar aqui E1. Clicando 2 vezes aqui, botão direito do mouse, criar componente. Vidro. Clico 2 vezes, aplico push pull. Valor aqui só para indicar um vidro. Vai ficar grosso, mas 0,01. Saio do componente. Entro nessa outra esquadria, aplico o push pull. Vou colocar o push pull aqui com o valor de 0,05. Saio do componente. E agora eu vou começar a posicionar esse vidro. Seleciono o vidro, aciono mover. Vou mover ele só um pouquinho para cá, ó, com 1 centímetro, 2 centímetros, tá bom? Dou um clique aqui, digito 0,02. Movi para trás, não é? Percebeu que indiquei o sentido para trás? Movi 2 centímetros. Vou colocar uma cópia. O objeto está selecionado. Objeto selecionado, aciono mover, dou um clique no Ctrl, pego esse pontinho, essa extremidade, e coloco aqui nessa outra extremidade. Eu posso selecionar esse objeto, aliás, pode ser esse aqui mesmo, acionar o mover, dando clique no Ctrl, eu pego esse pontinho, essa extremidade, e coloco nesta outra. Agora você pode até usar o raio-x se você quiser, mas você pode usar essa cópia, mas enfim. Selecionando esse objeto, veja que eu vou deixar o raio-x aqui em cima, acionado, para você perceber que o raio-x, normalmente pode ficar confuso, ó, o raio-x aqui em cima. Só para lembrar que você pode acionar esses recursos em visualizar barra de ferramentas, estilos. Olha lá, estilos. Percebeu lá em cima? Aqui, ó, estilos. Opa, estilos. Então, em estilos, veja que eu deixei em raio-x, eu posso selecionar esse objeto, acionar o mover, dando clique no Ctrl. Eu posso pegar esse pontinho aqui atrás, essa extremidade, dando um clique, e coloco nesse outro pontinho aqui na frente, perceberam? Como o raio-x ajuda? Vou desabilitar o raio-x, o resultado é que ficou aqui para frente, né? Agora só falta selecionar todos os vidros e a esquadria de alumínio, né? Seleciono os vidros, seleciono a esquadria de alumínio. Com o botão direito do mouse, vou criar um componente chamado janela 2 metros. Criar. Então quer dizer que eu tenho, veja aqui como ficou a estrutura. Eu tenho janela 2 metros com a esquadria 1, vidro, vidro, vidro. Os 4 vidros. Esse objeto selecionado, vou acionar o mover, vou pegar um pontinho aqui, vou indicar para trás, vou colocar aqui esse ponto médio, tá bom? Então o resultado foi esse. No caso da porta, o esquema é bem parecido, só tomar cuidado com a criação de layers depois. Aliás, não custa nada já criar o layer janela. Veja que eu criei o layer janela, né, na camada aqui, criei a camada janela, selecionei, aliás, criei ela aqui, e agora eu vou selecionar o objeto. Veja que na cortina estrutura o objeto está selecionado, só tome cuidado aqui. Deixa eu tirar aqui da seleção sem querer. Aqui. Desculpa, ó. Selecionei a janela, 2 metros, o objeto selecionado, e lá em cima você troca o objeto selecionado para a janela. Veja que vai funcionar, ó. Ok? Agora no caso da porta, vou criar um layer chamado porta aberta e porta fechada. Porta
aberta, porta fechada. Criando um retângulo, vou criar aqui um batente no primeiro momento, enfim. Você cria o retângulo, aciona o offset, a equidistância, dando um clique na superfície, digita o valor de 0,05, dois pedacinhos de linha, pedaço aqui, outro pedacinho lá, com a borracha apago. Aqui você já tem a área, né, do batente, depois a área da porta, clicando duas vezes, botão direito do mouse, criar componente, batente. Agora eu clico duas vezes, botão direito do mouse, criar componente, porta. Você pode ter duas portas, a porta aberta e fechada. Vamos ver aqui nesse primeiro exemplo, apenas aqui, colocar a folha da porta. Folha, porta. Veja que a minha porta ficou nesse lado, né? Eu quero colocá-la depois aqui dentro, então só tomar cuidado com esse procedimento. Enfim, eu comecei aqui de fora, eu teria que ter começado aqui dentro, mas não tem problema. É interessante, por exemplo, eu entro no componente então do batente, aciono o push-pull, indico para trás até chegar essa superfície, né, ou extremidade. Saio do componente do batente, clico duas vezes, entro na folha da porta, qualquer coisa sempre clicando duas vezes aqui na estrutura. Push-pull, indico para cá, valor de 0,05, 5 centímetros apenas, né, 0,05. Foi para dentro, saio do componente. É claro que eu vou posicionar direitinho essa porta. Veja que eu vou selecionar essa folha da porta, aciono mover, pego esse pontinho e coloco aqui. Agora vejam, eu vou copiar esta porta, selecionei o objeto, só que eu vou copiar com o rotacionar. Clico no rotate. Dou um clique na setinha para cima para travar o eixo azul. Ó, perceba que ele trava o eixo azul, dando um clique na setinha para cima. E dou um clique no CTRL. Quando você dá um clique no CTRL, percebeu que aparece um mais? Esse mais que aparece ali é uma cópia que vai acontecer. Então, quando eu dou um clique aqui nesse primeiro momento, na extremidade, eu fixo o transferidor no eixo de rotação, dou um clique, estendo a cordinha até a outra extremidade da porta, dou o segundo clique, e agora vejam que, como estava acionado o CTRL lá no começo, estava aparecendo uma cópia, ainda permanece aquela porta fechada, agora vai ter uma porta aberta. É só indicar para cá, ou digitar o valor de 90, né? Eu prefiro digitar o valor de 90 graus, 90 e dar um Enter. Pronto, temos uma cópia. Este é um objeto, este outro objeto são iguais. Se você texturiza eles, veja que eu vou entrar no componente. Entrei no componente folha da porta, estou entrando nos dois, perceberam? Selecionei todas as superfícies, vou pegar aqui o material. Saio do componente, clicando fora. Agora dou dois cliques no batente, selecionando 3 vezes, né? Selecionei todas as geometrias. Pego o mesmo material e aplico. Então a vantagem é que são iguais, só que agora a gente vai separar em layers, né? A gente pode então colocar ela no layer porta aberta e fechada. A gente pode até criar um layer chamado batentes, se você quiser. Ou criar um layer chamado portas. Enfim, vou criar um layer chamado batente mesmo. Para ter então porta aberta, fechada e batente. São várias possibilidades de organização. Estou mostrando esse exercício aqui para, né, verificar o entendimento desses layers, camadas, enfim. Selecionei o objeto. Esse objeto aqui eu vou colocar no layer, né, na camada porta aberta. Seleciono esse outro, coloco no layer porta fechada. Seleciono o batente. Ó, selecionei o batente. Coloco no layer batente. Vamos ver se funcionou tudo. Aqui do lado, ó, escondo o batente, escondeu o batente. Escondo a porta fechada, escondo aberta. Isso é importante no detalhamento técnico, né? Se você quiser
reproduzir uma porta aqui, veja que na hora de reproduzir o retângulo, você pode ter algumas dificuldades. Ó. Puxa, né? Eu queria que ela seguisse esse mesmo desenho. Para seguir esse mesmo desenho, veja que você poderia entrar na parede, olha essa ideia. Eu entro na parede, a mesma coisa poderia acontecer com o batente, a mesma ideia, com o batente não, com a soleira, um objeto novo, uma soleira nova. Veja que eu posso selecionar essa superfície que está aqui, que tem um desenho. Eu entrei no componente, então, da parede, só para você visualizar aqui a estrutura. Eu entrei no componente parede banheiro 1, seleciono essa superfície e dou um Ctrl C. No computador ali dá um Ctrl C para copiar, ó, Ctrl C. Você copiou essa geometria na memória. Se você sai, ó, vou sair do componente, vou dar um Ctrl V. Perceba que você consegue, quando você sai do componente, você dá um Ctrl V, você consegue copiar essa geometria. Ó, copiei essa geometria. Com o mesmo ângulo, mesma situação. Você pode até aplicar um push-pull. Porém, você não vai conseguir usar o offset. Se você aplicar um push-pull agora de 2,10, veja que se você não consegue aplicar no offset, já que você tem várias superfícies, um offset de 5 centímetros, enfim. A minha dica é usar um follow me. Olha lá. Você pode deixar apenas a estrutura principal. Veja que eu vou apagar algumas linhas. Ó. E agora, por exemplo, eu poderia criar uma cópia dessa linha aqui, selecionando a linha, acionando mover, dando clique no Ctrl, vou colocar uma cópia aqui do ladinho. Essa cópia poderia ter um tamanho específico, né, de um batente específico, se você quisesse um tamanho. Fiz essa cópia só para simular um batente, e essa superfície vai percorrer esse caminho. Eu vou apagar as outras linhas que não me interessam, olha lá. Acionando esse batente poderia ter um desenho até bem legal, assim, bem diferente, mas enfim, é bem simples. Veja que eu vou selecionar todos os caminhos primeiro. Eu vou no Select, seleciono todos os caminhos. Veja que eu não selecionei essa superfície, nem as linhas que sustentam a superfície, então primeiro eu seleciono o caminho, e agora eu clico no Follow Me, Siga-me, né, clicando no Siga-me. Agora eu clico na superfície. Perceberam o resultado? Olha lá. Seguiu o tamanho, né? Temos aqui um batente. Você pode aproveitar a proposta. Né? Veja que você precisa reproduzir uma porta aqui nessa ideia, mas a porta não vai ter talvez esse desenho, né, inclinado. A porta tem que ficar um pouquinho mais interna. A porta você poderia separar ela, né, com outro objeto, um outro estudo. Então aqui você pode aproveitar, criar um componente, clicando 3 vezes, botão direito do mouse, criar componente batente, curvo. Criei esse batente. E agora para criar essa porta, você pode até com linhas, né? Se você quiser, que fica até bem prático. Só não dá para começar a porta aqui, tem que começar um pouquinho depois, ó. Cria um pedacinho aqui, até outro pedacinho. Poderia ser a partir da midpoint, né, que está ali indicando, enfim. Alguma outra proposta. É um modelo muito específico, né, gente? Olha lá. Vou produzir uma linha aqui. Agora veja que eu posso copiar essa linha, selecionando essa linha, acionando mover, dando clique no Ctrl. Eu posso copiar essa linha. Cuidado, na hora de copiar essa linha, eu coloquei aqui nesse outro ponto. Percebeu que aqui ele não tocou? Né? Essa linha não foi tocada. Mas foi uma referência, porque, é claro, esse arco vai, né, expandido pela lateral aqui. Então, eu fiz essa cópia e só tenho que estender ela. Para estender, tome cuidado com essa linguagem. Ó. Percebeu a cor magenta na hora de estender a linha?
E é claro, você fecha com outro pedaço de linha aqui. Aciona de novo a linha. E faz outro pedaço de linha aqui também. Essa é uma das possibilidades. Reproduzir esse retângulo depois do batente, ter criado um componente do batente. Agora sim, você pode clicar 2 vezes, botão direito do mouse, criar um componente. Folha da porta curva. Clico 2 vezes, aplico o push-pull, venho até chegar nesse pontinho. Você pode criar a porta aberta e fechada, né? Aquele conceito. Vamos ver essa porta um pouco para cá, né? Era para ter ficado mais para cá. Eu tinha que ter criado ela mais para cá, né? Tudo bem, vou deixar ali mesmo. Vou encaixar ela. Selecionando os objetos. Aciono mover. Pego esse pontinho. E coloco nesse outro pontinho. Produzindo uma porta meio estranha ali, né? Mas válido como exemplo, né? Até uma dificuldade de reproduzir essa sequência. O mesmo exemplo seria da janela, né? Se fosse uma janela circular aqui. Enfim, teríamos essa mesma problemática. Então, já foi válido aqui esses exemplos, esses exercícios de esquadrias, né? Portas, buracos, né? Nas paredes curvas, enfim. Na próxima etapa a gente vai reproduzir alguns fundamentos com o Follow Me e alguns fundamentos de texturização.